Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, fazei que eu reconheça a boa semente semeada e cultive com oração, sacrifício e caridade tudo aquilo que o Senhor desejar semear do vosso reino no mais íntimo do meu coração. Nós estamos hoje no dia 1º de agosto e é dia de Santo Afonso, Maria de Ligório. Também nós estamos na terça-feira da 17ª semana do Tempo Comum, mas lembramos hoje da memória desse grande santo da nossa igreja e trazemos o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 36 a 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem a outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós continuamos a ler o capítulo 13 do evangelista Mateus, onde ele traz as parábolas do reino. Jesus fala em parábolas e hoje está explicando uma dessas parábolas, dessas histórias, que é a do joio e a do trigo. Deus tem a intenção de chegar ao coração do ser humano. E Deus quer falar comigo sempre. Deus quer falar com você sempre. Deus expressa de uma forma que sejamos capazes de compreendê-lo. Deus não usa linguagens que sejam incapazes de serem traduzidas por nós. Deus quer se fazer entender. Por isso, traga isso muito bem claro no seu coração nesse momento, que Deus quer que você o compreenda. E hoje traz essa história, onde apresenta a semeadura do trigo e mesmo que o joio não tenha sido semeado, ele vai crescer junto com o trigo. As coisas do bem precisam ser semeadas. Precisamos fazer com que o bem possa ser semeado em todas as searas do mundo. E junto com o bem, esteja certo de que o diabo sempre semeia o joio. As duas plantas são muito parecidas. A olho nu, as duas parecem iguais, mas os frutos são diferentes. Por isso, é preciso esperar, é preciso ter esperança, é preciso ter paciência, até que trigo e joio produzam seus frutos e seja capaz ali o agricultor de retirar o joio e ficar apenas com o trigo, apenas com aquilo que é bom. Nós assistimos nessa parábola a grande batalha entre o reino de Deus e o reino do maligno, que deseja o tempo inteiro se instalar onde as coisas de Deus estão. Agora é interessante que Jesus chama atenção para a gente ouvir. E a raiz da palavra obediência é a mesma de ouvir. Tem a mesma raiz latina. Por isso aqui nós temos um convite para escutar o que Deus quer nos dizer. E uma escuta obediente de um Deus que nos ama, que muito mais do que nos ameaçar ou nos punir, Deus nos provoca a trilhar um caminho bom, um caminho justo, um caminho com Ele. Essa é a proposta do Senhor quando anuncia o seu reino, quando
fala das suas coisas. Deus nos propõe e tem essa paciência. A paciência e a espera de Deus para que, mesmo sabendo que o joio é algo ruim, mas Ele tem a esperança de que os maus, aqueles que estão sob o poder e a intervenção do maligno, que eles possam se converter. Nesse caso aqui, o mal foi cortado ao final, mas expressa para nós a ideia da esperança que Deus tem e da paciência. Quando a gente assume uma postura de joio, Deus tem essa paciência que a gente possa se converter. Também nós precisamos ter paciência com aqueles que nos causam mal. Quando a gente está disposto a fazer o bem, a levar o bem às pessoas que estão ao nosso redor, sempre haverá alguém querendo provocar o mal, nos causar o mal. E Deus nos chama a ter paciência também com esses. Porque quem sabe, com a boa convivência, aqueles que são maus, que querem o mal, que causam, que provocam o mal, que trazem o mal para o lugar onde estão, quem sabe, com a oportunidade que lhes for dada, eles possam se converter. Então Jesus está chamando-nos a ter paciência, a ter esperança, como também o Pai do céu tem. Mas também quero que você pense nas escolhas da vida, porque por melhor e bem pensada que tenha sido feita uma escolha na nossa vida, as nossas escolhas nem sempre nos trarão apenas luz. E algumas escolhas, algumas decisões que a gente precisa tomar são tão difíceis que a gente tem a impressão de que há até uma intervenção de algo mal para nos fazer desistir ou para nos desanimar diante delas. Por mais que a gente esteja bem com as nossas escolhas, parece sempre crescer algo para sufocar o resto que a gente pretende. Mas é aí que Deus nos pede a paciência. É aí que Deus nos pede para nos mantermos firmes na nossa esperança, certos de que o nosso trigo, as nossas boas escolhas, o bem que nós escolhemos fazer, não virá sem uma parcela de algo mal que o maligno vai colocar, que a gente nunca perca a esperança, que a gente nunca perca a nossa paciência. Senhor Jesus, desejo ser como uma criança no teu reino, a ser simples, humilde e ouvi-lo com obediência. Ajudai-me, Senhor, a distinguir entre a voz do inimigo, entre a voz do diabo e a sua voz. Dá-me sempre a graça de obedecer a tua palavra para te seguir. Senhor, hoje, por tua graça, me proponho a reforçar, a estar atento à influência do Espírito bom e estar também sempre atento àquele que quer semear o joio, aquele que é o inimigo da minha alma. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.